Agora, uma muita coisa que me qualidade. chama a atenção em vocês também, não sei se talvez tenha sido uma ideia sua, porque eu brinquei isso com o Henrique aqui no dia, sabe? Eu não fico, pelo contrário, eu admiro demais o Henrique, quando ele contava a história toda do Mater Dei, como eu admiro o seu pai pela história, mas eu falo que o jovem vem com uma mentalidade de, às vezes, trazer umas coisas diferentes. A parte do vinho, acabou sendo uma ideia muito, muito sua, pensando nisso, no consumidor de vinho, ou às vezes nisso aí foi seu pai que realmente teve essa visão um pouco antes? Porque é um Legal. diferencial seus, né? A adega, o Demais. sommelier, a forma como vocês tratam isso. Parece que realmente você não está no supermercado, né? Parece que você está numa Uma loja loja de vinho. segmentada. Como é nos Estados Unidos, até separado. Interessante isso, como eu me aprofundei no Supernossa antes de 2006 para entender, e vinho, até hoje, o consumo de vinho no Brasil é muito baixo, 2 litros per capita o consumo ano. Você pega Portugal, que é o principal, é 50 litros. O cara toma muito vinho, né? Então o Brasil, se aumentar mais um, é uma coisa absurda para abastecer. Mas lá atrás foi muito curioso, eu vendo que o vinho aqui era uma oportunidade, e eu comecei a viajar para fora. Não tínhamos consultor de vinho, não tínhamos nem estrutura. Era eu com 20 anos de idade. E não era conhecedor de vinho, né? Nem sou ainda, sou conhecedor amador, né? Mas eu comecei a fazer feiras, fui para a Alemanha, fui para a Inglaterra, França. Aí chega lá nas feiras, eu menino lá, todo mundo só conhecedor, cuspia nos vinhos, ficava 10 segundinhos, cuspia o vinho. Falei assim, vinho Bordeaux aqui, eu não vou cuspir. E começava a beber, e aí no final comprava o que dava. E foi assim que começou, a gente começou a importar vinho, principalmente do Chile, da Argentina, depois começou essa história de França. E foi assim que começou. Depois a gente estruturou sommelier, a gente trouxe consultor, Rodrigo Fonseca do Trastevão foi um consultor nosso por muitos anos, para realmente ter especialistas do que trazer, porque o vinho, como tudo, você pode pagar gato por lebre. Sim. Você tem que colocar na gôndola um vinho que seja justo o preço e o valor dele, a qualidade E no dele. supermercado você tem que ter de tudo. E esse é o desafio, o ponto principal do nosso sucesso em vinho. A gente tem tipos de vinho de entrada, reserva, gran reserva, até vinhos bem qualificados, como é o Dom Melchior. A gente é o maior cliente, o maior vendedor de Melchior do Brasil, que é do grupo VCT, né, o segundo maior grupo do mundo. Então a gente tem para todo, mas o importante é, se eu comprar um vinho de R$50, eu confio que esse vinho vale 50. Porque eu tenho alguém aqui falando isso. E isso né? o Supernossa entrega. O consumidor te dá a noção e você vai lá e adapta ao gosto dele. Exatamente. Não tem que necessariamente comprar. E o sommelier vinho. explica isso, porque o conhecimento ainda é muito ruim sobre vinho do consumidor. Então o sommelier ajuda muito nesse sentido. Mas isso você copiou de algum lugar ou você teve essa ideia? Porque igual que você falou, você vai num Walmart nos Estados Unidos, a loja de vinho ela não fica dentro do supermercado a maioria das vezes, mas você não tem um cara de terno para te receber e te falar. Você viu isso? Você teve essa... Os primeiros foram nós, o Zona Sul, o Rio, que sempre foi muito próximo da gente, a Zona Sul, a família Zona Sul, e o próprio Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar fazia isso muito bem. Hoje, Serginho, um número que vai assustar a turma positivamente. Hoje a gente vende, numa época agora de frio, num mês, 300 mil garrafas de vinho. Que loucura. O grupo todo. 90% é o Supernossa. 300 mil garrafas de vinho, num mês normal, 200 mil. É muito vinho, né? E é o que você falou, com uma capacidade imensa de poder subir. Com capacidade imensa. Agora, o que eu acho que o que pesa muito aqui também, isso aí me deu até um remorso a hora que eu vi lá, é tributo, né? Porque você falou de vinho chileno, você compra um Alma Viva nos Estados Unidos mais barato que no Brasil, sendo que nós estamos do lado do Chile, né? Não só no vinho, mas no vinho também, o imposto você paga mais de 100% de imposto do que você traz, fora, lógico, o câmbio, os problemas no Brasil de logística, que é despachante, etc. Então, um vinho que, pelo incrível que pareça, 2, 3 euros na Europa, um vinho bom, 2, 3 euros lá. Aqui é uns 40, 50 reais. Eu falava isso, eu morei em Portugal fazendo doutorado e passava no supermercado às vezes lá, e ia lá, pegava vinho, falava 3 euros, mas aquela mentalidade, será que presta? São bons. Aí vinha pegando, um professor português te indicava, tomava o vinho, e na hora que você ia olhar o vinho aqui, é o que você falou, vinho lá de... E curiosidade, Serginho, a Argentina era o segundo país, Portugal passou, hoje é Chile e Portugal. O vinho português, o custo-benefício dele, e ele é fácil de beber. O brasileiro é apaixonado com o vinho português, já é o segundo país que mais vende no Brasil. Não, mas é uma tendência também que está tendo e que é ruim, você deve viver ela. Eu já tive loja de vinho e fechei. Eu tive uma franqueada Gran Cru aqui. A concorrência do argentino com o pessoal trazendo vinho sem nota arrebenta também, né? Os catena da vida. Né? Esse aí, o que mais está tendo é isso. Eu lembro que eu oferecia vinho para amigo meu, mas não vou comprar de você, né? O que eu estou comprando aqui está 70% do seu preço. Você trabalhar também na legalidade... Isso atrapalhou também o vinho argentino. Um negócio que arrebenta, né? Sim. Mas você falou, você conseguir trazer o português assim, pelo menos? O português, a gente consegue trazer vinho de mais qualidade, mais acessível. Aí... Agora,